Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar ao vivo. Hoje vamos falar do Tratado Internacional de Armas promulgado no Brasil neste mês de agosto. O tratado regula o comércio de armas no mundo e tenta combater a venda ilegal, um negócio que movimenta entre 300 e 400 bilhões de dólares por ano. O primeiro tratado internacional que regulamenta o comércio de armas foi aprovado em 2013 pelos países da ONU, inclusive o Brasil, após 9 anos de negociações. Em 2018, o governo brasileiro ratificou o tratado e agora promulgou o que dá força de lei ao documento aqui no território nacional. O tratado determina que os signatários criem sistemas para controlar a compra e venda de 8 categorias de armas e munições: tanques de guerra, veículos de combate blindados, sistemas de artilharia de grande calibre, aviões de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis e lançadores de mísseis, armas pequenas e armamento leve. Os países ficam proibidos de venderem essas armas caso tenham informações de que elas serão usadas em violações dos direitos humanos. Isso inclui casos de massacres de populações civis ou uso das armas por grupos terroristas e pelo crime organizado. No caso do Brasil, a promulgação do tratado coincide com uma política de afrouxamento das regras para o comércio interno de armas. Para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Ângelo Faccioli, especialista em legislação nacional e internacional em armas, munições e correlatos. E também com Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito das Relações Internacionais. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o Salomão. Eu disse na reportagem que o Brasil assinou em 2013, quando o tratado foi firmado pela maioria dos países. Depois teve, em 2018, a aprovação pelo Congresso Nacional e agora a promulgação pelo Presidente da República. Por que é necessário se passar por cada um desses passos, Salomão? Meu caro Guilherme, veja, nós temos que primeiro compreender esse fluxo da introdução deste tratado, de qualquer tratado, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, veja, é até interessante isso, até para que nós possamos compreender de uma forma bem didática, porque primeiro nós tivemos, veja bem, a assinatura deste tratado, né, em Nova York, no dia 3 de junho de 2013. Depois, veja bem, depois nós tivemos a aprovação aqui pelo Congresso Nacional por um decreto-lei, o Decreto Legislativo número 8 de 2018. Posteriormente, nós tivemos ainda o depósito, que é mais um ato internacional, perante o secretário-geral das Nações Unidas, do instrumento de ratificação, que isso ocorreu em 14 de agosto de 2018. E vejam, e aí nós chegamos a este decreto, o decreto 11.173, do dia 15 de agosto deste ano, de 2022, que, na verdade, é um instrumento de ratificação deste tratado. Mas o interessante é que, na verdade, no plano internacional, ele já está vigente desde o dia 12 de novembro de 2018. Né? Então, nós tivemos esse instrumento de ratificação e, finalmente, com o decreto, nós tivemos a promulgação deste decreto. Então, vejam, isso me faz lembrar, eu faço uma homenagem pós-mortem ao meu grande orientador, professor Antônio Paulo Cachapuz de Oliveira, que foi consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, que era um grande estudioso sobre o direito dos tratados no Brasil. Então, é uma homenagem que a vida me faz, né, de homenageá-lo. Né? Então, é este passo a passo, né, desde a assinatura, passando pela ratificação e depois passando pela promulgação. Então, nós chegamos à promulgação. Então, sob o ponto de vista jurídico, agora nós temos a promulgação. Ângelo, dos 122 países que assinaram, aliás, antes disso, alguns não assinaram, é importante registrar isso, como, por exemplo, a Rússia. Muitos assinaram, mas não ratificaram. É o caso dos Estados Unidos, também da Colômbia, aqui na América Latina. Entre os que não assinaram, além da Rússia, é importante lembrar que na América Latina, Equador, Venezuela e Bolívia
3 que não assinaram. Todos os outros países da América Latina assinaram. Canadá, quase toda a Europa, uma parte da África, a China assinou e ratificou. Do ponto de vista legal, internacionalmente, qual é a diferença entre assinar e ratificar? Quem assina se compromete a quê? Quem ratifica é um grau além disso? Nos explique, por favor. Boa noite, Guilherme, Salomão, prazer estar aqui com vocês novamente. A resposta que eu vou te dar, na verdade, vai complementar tudo que o Salomão falou sobre a admissão de um tratado internacional dentro de um Estado, né? Quando eu quero internar uma norma internacional, eu tenho que passar por algumas fases, alguns procedimentos. Quem vai determinar como que uma norma internacional aceita vai ser introduzida dentro daquele território, dentro daquele Estado soberano, é a sua Constituição. Então, o fato de um país, por exemplo, assinar, no caso do Brasil, vamos dar um exemplo bem prático. O Brasil mandou, ou foi o presidente da República, ou foi um embaixador por ele nomeado, que esteve lá nessa reunião, nessa conferência, e assinou o tratado. Assinou. Aquele tratado vale imediatamente após a sua assinatura lá naquele país, ou na ONU, não sei aonde? Não. Ela tem que voltar para o Brasil, passar pelo rito estabelecido na Constituição, para que ele possa ser admitido como norma, né? O professor Salomão falou muito bem, com força de lei, mas na verdade não é lei, é um decreto legislativo. Então, quando o país ratifica, significa que ele cumpriu todas as etapas do processo legislativo e a partir de agora aquela norma passa a ser vigente. Tá certo? Uma importante observação que eu queria falar para você, até para complementar aqui a nossa conversa, é que a maioria dos países, né, os países produtores de armas, os maiores produtores de armas, normalmente não ratificam essas normas. Não ratificam os tratados de limitação de armas nucleares, não ratificam esses tratados de comércio de armas convencionais. Então, por que hoje existe uma quantidade grande de leis internacionais e o mundo não se acerta? Porque os grandes países, os grandes produtores não querem que a coisa se resolva, vamos dizer assim. A exceção nesse caso talvez seja a China, né? Que assinou e ratificou. Exceção. A China é exceção. A Rússia também, mas Estados Unidos, França, Inglaterra, os outros países são grandes produtores de arma. Itália assinou. E não estão muito preocupados com essa questão. Salomão, no caso interessante também o tempo, né? O tempo, esse tratado foi firmado em 2013, né? Isso. Nós o ratificamos em 2018 e promulgamos em 2022, né? Então, veja a passagem de um grande período de tempo, mas como o professor Ângelo acabou de falar, nós estamos, na verdade, cumprindo um dispositivo da nossa Constituição, o artigo 49, inciso 1º, que compete ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados e os atos internacionais. Ou seja, então nós temos aí uma obrigação, né, de índole constitucional, né, que faz com que nós tenhamos aí o primeiro decreto legislativo. Como se o povo brasileiro, representado pelo Congresso Nacional, estivesse aí ratificando esse ato internacional, como o professor bem disse, que apenas um presidente, um representante diplomático vai firmar, mas ele não tem ainda uma legitimidade popular. Isso só vem posteriormente, né? Ângelo, um aspecto interessante no caso dos Estados Unidos é que lá em 2013, 2012 na preparação e depois em 2013, quando da aprovação, os Estados Unidos tiveram um papel de estimular a assinatura, de trabalhar pelo acordo. Isso foi em 2013. Depois, quando chegou em 2018, os Estados Unidos até então não haviam ratificado. Em 2018, o governo Trump, o ex-presidente Donald Trump, disse não, nós vamos desassinar. Acho que a palavra nem existe e tampouco a figura jurídica de desassinar algum acordo internacional. Enfim, ele disse nós vamos nos retirar. Não consumou isso, mas afirmou. Depois veio o Biden e silêncio total.
não disse nada até agora. Se vai assinar, se não vai, se vai retirar os Estados Unidos do tratado. Por que essa dualidade no caso dos Estados Unidos? Antes estimular e agora tirar o corpo fora. Eu tenho duas observações a fazer a você em relação a essa questão, que é uma questão muito polêmica. A primeira questão, que é a questão econômica, né, diz respeito à indústria de material bélico no mundo, material de defesa. Das 25 maiores indústrias de material bélico no mundo, metade está dentro dos Estados Unidos. Maior exportador de armas, né? Então, empresas privadas. Então, por aí você veja a pressão que esse segmento econômico exerce sobre os poderes, em termos de valor econômico, de exportação, etc. Os Estados Unidos têm essa tradição de ser um país produtor, consumidor. O americano é o maior consumidor de armas pequenas do mundo, de revólveres, de espingardas, de tudo é tipo de arma pequena. Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. A outra questão é que as mudanças, as alternâncias de poderes dos Estados Unidos entre republicano e democrata ocasionam essa oscilação que você acabou de falar e que o professor Salomão vai poder complementar depois, se for o caso. Vejam bem, o democrata ele tende a ser mais não é apegado à arma. Ele prega uma política desarmamentista. O republicano é o contrário. O republicano é armamentista, como o nosso amigo Trump, né, que é um texano puro sangue e gostava de armas, e para ele aquilo ali é uma das bandeiras, inclusive, do seu trabalho como presidente da República, né, uma postura mais dura, mais ofensiva, talvez. Então, esses, para mim, são dois fatores que eu julgo como importantes. Salomão, se quiser complementar, talvez seja interessante. Antes do Salomão fazer qualquer comentário a respeito, eu queria deixar uma pergunta já no ar para você responder, Salomão, na volta do intervalo. É sobre justamente essa questão dos Estados Unidos. Vai te dar a oportunidade para você fazer o complemento ao que disse o Ângelo. Qual é a situação legal dos Estados Unidos nesse caso? Se eles já assinaram, podem ser sancionados de alguma forma por eventuais descumprimentos das cláusulas do tratado? Na medida em que não ratificaram, não podem ser, mas eu pediria que você respondesse, como eu disse, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. E Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito das Relações Internacionais. Salomão, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Nós sabemos que os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram, sequer promulgaram o tratado. Eles podem ser sancionados pelas cláusulas lá que o tratado tem, eles podem ser sancionados caso descumpram alguma delas, não? Meu caro Guilherme, é muito difícil. Primeiro, a gente tem que entender o contexto, porque este tratado, ele no seu preâmbulo, ele deixa bem claro, aliás, eu acho o preâmbulo extremamente importante. Eu, como professor, eu digo para os alunos, leiam o preâmbulo da Constituição, leiam o preâmbulo das leis. Então, lá no preâmbulo, ele diz que este tratado, na verdade, deve cumprir o famoso artigo 26 da Carta das Nações Unidas, que diz, mais ou menos, tentar resumir, olha, vamos gastar o menos possível de recursos humanos e econômicos em armas. Então, na verdade, o tratado vem para isso. Então, vamos gastar o menos possível, né? E vamos prevenir e erradicar o comércio ilícito de armas convencionais. E o tratado se restringe às armas convencionais. Então, como o professor Ângelo comentou há pouco, veja bem, os Estados Unidos é um dos maiores exportadores de armas e um dos maiores consumidores de armas. Então, no seu âmbito interno, realmente há uma dificuldade muito grande de transposição da sua política interna para uma política internacional. E como o professor já comentou, uma coisa é assinar o tratado, outra coisa é vir a ratificar, ainda mais depositar aí perante a Secretaria das Nações Unidas os instrumentos de ratificação. Agora, uma outra coisa também, um detalhe importante, é que este tratado ele é muito dogmático. Ensejam os estados a
prestar informações, e sejam os estados em uma situação antes da venda, da exportação, da verificar se por acaso aquela arma vai ser utilizada para genocídio ou para atos terroristas. Nós sabemos a realidade, é muito difícil verificar se de antemão se essa arma vai ser utilizada ou não. O problema é o chamado pós-venda, né? Como vai ser? Então, realmente, fica muito difícil a prova disso e depois da prova, a possível eventual punição, sobretudo porque os Estados Unidos não complementou aquele ciclo que nós comentamos anteriormente, né? De introdução das normas lá também, que a Constituição americana também exige. E além da questão jurídica, há também, sem dúvida, a questão política. Quem é que sancionaria os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta? Isso não é fácil. Eu queria fazer uma pergunta para o Ângelo, até a respeito desse último comentário que o Salomão fez, a respeito de países que é difícil, né? Você controlar, saber se foi usado para fins ilícitos ou não o armamento. Isso nos permite falar da guerra na Ucrânia. Há acusações recentes de que parte ou grande parte até, dos armamentos que chegaram à Ucrânia saíram dos Estados Unidos ou da Alemanha e países outros da OTAN e chegaram à Ucrânia, teriam sido desviados para países da África e outros que eventualmente não respeitam direitos humanos. Como é que se comprova, na sua opinião, como pode ser comprovado? No caso da Ucrânia, as suspeitas são críveis? O que você pode nos dizer? Eu até acho bastante apropriada essa pergunta para você, porque você, além de um especialista no assunto, é também um militar reformado, é coronel reformado do Exército Brasileiro, com certeza presta atenção até por dever de ofício nesse assunto. Obrigado, Guilherme. Um dos maiores objetivos desse tratado, né, o principal objetivo dele, Guilherme, foi padronizar, estabelecer parâmetros confiáveis de transferência de armas. Esse é o objetivo. Porque até então, cada país, cada organização de Estado trabalha de uma maneira diferente. Então, não se sabe como que se marca as armas convencionais, não se sabe como se controla o comércio exterior. Então, esse objetivo dele é fundamental. O segundo objetivo desse tratado foi evitar de que essas armas fossem desviadas ou sejam desviadas para a criminalidade organizada, que é um problema do mundo todo, tráfico de droga, tráfico de arma e coisas do gênero, e também evitar que essas armas sejam encaminhadas para áreas de conflitos armados. Nós estamos falando aqui da Ucrânia, você lembrou muito bem a questão da Ucrânia, nós temos aí hoje, nós temos no mundo pelo menos 7 grandes conflitos que causam mais espanto à ONU do que a Ucrânia. A questão da Ucrânia, a dimensão do conflito na Ucrânia ganhou uma proporção tal que ela preocupa o mundo. E esses outros 7 ou 8 conflitos que ocorrem hoje no mundo são localizados. São na África, são ali no Oriente Médio, não causam transtorno ao mundo. A Europa hoje está em pânico porque está faltando gás. E o inverno está chegando. O inverno está chegando, ia falar isso. E eles estão doidos, estão malucos lá porque o inverno não tem onde pegar gás. Então, a preocupação, a questão da Ucrânia, ela é muito pontual, muito específica, e ela está causando medo ao mundo. Porque se já não bastasse a Covid, né, nós saímos de uma pandemia onde houve inflação, houve uma série de turbulências mundiais, e a gente achava que ia terminar, não, veio a guerra da Ucrânia para trazer mais inflação, para trazer mais problemas, para trazer mais desavença no mundo. Para responder a tua pergunta, né, eu fiz essa introdução, eu queria dizer para você o seguinte, você se lembra quando a União Soviética se separou, as repúblicas socialistas soviéticas desmembraram? Com certeza. Aquela época foi uma das épocas em que mais houve tráfico ilegal de armas, porque houve o descontrole do Estado. Então, eu não vou dizer para você que eu coloco a minha mão no fogo, eu coloco minhas 2 mãos no fogo e digo para você que está havendo descontrole agora também, principalmente por parte da Ucrânia. Ela está recebendo arma dos Estados Unidos, está recebendo arma da União Europeia, ela está em guerra, todas as estruturas estatais de controle não estão funcionando adequadamente. Então, é lógico que
daqui a pouco, daqui um mês, daqui, sei lá, 2 meses, vai começar a aparecer arma ucraniana lá na Colômbia, no México, até aqui no Brasil, lá nos morros do Rio de Janeiro. Infelizmente é isso, viu, Guilherme? Infelizmente é isso que vai acontecer. Já que falamos do Brasil, Salomão, eu lembrei na reportagem que a promulgação do tratado aqui no Brasil coincide com um período em que há um afrouxamento das regras para compra e porte de armas no país. Uma coisa bate com a outra, bate no sentido de tromba. Como é que se resolve esse nó do ponto de vista jurídico? O Brasil está se comprometendo a controlar as armas, mas, ao mesmo tempo, o governo permitiu o afrouxamento. O próprio tratado, ele deixa bem claro que o país signatário ele é livre para dispor sobre o seu controle interno de armas. É claro que, como você bem falou, meu caro, nós não podemos ter, Guilherme, uma divergência sob o ponto de vista interno e externo. Então, o Brasil pode vir a ser denunciado também no tratado, né? No não cumprimento da... Mas, enfim, de qualquer jeito, nós temos que ter noção do que consta no tratado e do que consta no decreto. Porque, para o plano internacional, é isso que está vigente, é isso que está valendo, né? Como o professor Ângelo acabou de falar, qual seria, digamos, o objetivo maior do contrato? Porque, na verdade, nós tínhamos digamos assim, uma grande omissão em termos de digamos assim, de uma legislação supranacional a respeito do controle de armas convencionais. Então, nós tínhamos uma certa omissão, um limbo jurídico, vamos colocar assim. E então veio esse tratado, em boa hora, exatamente para tentar estruturar, como diz a menção os altos padrões comuns possíveis para regular e melhorar o comércio externo de armas. Ou seja, o tratado tem boníssimas intenções, né? Então, o controle que o Estado-membro se obrigará a informar a quantidade de armas para quem exportou, para quem é o importador, que tipo de armas estão sendo. E o tratado deixa bem claro, de uma forma bem didática, quais as armas, que são as armas convencionais, né? Então, esse nível de informações a serem prestadas. Então, nesse ponto, o nível ele não iria, digamos assim, porque seria o comércio externo, né? O Brasil teria que firmar essas obrigações em relação ao comércio externo de armas. Aí não teria tanta influência em relação ao que acontece no âmbito interno. É claro que algo sempre repercute, mas assim, quais são as obrigações internacionais, no plano internacional, e quais seriam as obrigações previstas na lei brasileira, ou seja, no seu ordenamento jurídico interno. Ângelo, até por falar em exportação, o Salomão acabou de citar, o Brasil, no caso do Brasil, há uma outra questão polêmica, que é a exportação de armas brasileiras para a Arábia Saudita, um país acusado de praticar uma agressão contra o Iêmen, de perseguir a população civil. Enfim, lá é um daqueles 7 conflitos aos quais você se referiu agora há pouco. Como é que você avalia essa posição do Brasil nesse caso? Veja bem, Guilherme, hoje, quando a gente fala em exportação de arma, existem dois controles que são feitos, 2 órgãos que fazem esse controle hoje no Brasil. Primeiro é o Ministério da Defesa, através do Comando do Exército, e também o Banco Central, o Sisbacen. Então, toda a exportação de arma, de produto de defesa, está naquela situação de licenciamento não automático. Ou seja, é preciso que alguém que opera o sistema verifique, faça análise do mérito, qual é a arma que está sendo vendida, né? O Salomão falou isso aí, a quantidade, para quem está indo, por que está indo, qual a quantidade, etc. Paralelamente a isso, Guilherme, é importante que a gente coloque aqui, né, e a gente lembre da importância do trabalho do Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Porque o Ministério da Defesa, se ele tiver alguma dúvida, se eu quero vender, por exemplo, espingarda, fuzil para o Uruguai,
eu vou consultar o Ministério da Defesa vai consultar o Ministério das Relações Exteriores? A princípio, não. Está tudo bem aqui, no nosso vizinho, está tranquilo. Agora, quando eu vou mandar uma arma para a Arábia Saudita, para o Irã, para o Afeganistão, aquela área que a gente sabe ali que é perturbada, o Ministério das Relações Exteriores entra no circuito, o Ministério da Defesa consulta o Ministério das Relações Exteriores, as informações são trocadas e a partir daí surge vamos dizer assim, um consenso se manda ou não uma arma para aquele país. O problema da Arábia, né, que você levantou muito bem, talvez tenha havido um determinado momento desse procedimento que ele falhou. Ou pode ser até que ele não existia. Mas hoje eu posso dizer para você com certeza que o Brasil, todo produto de defesa que sai do Brasil, havendo qualquer dúvida, qualquer senão, está lá o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, trabalhando junto para poder verificar isso aí. Porque, afinal de contas, você muito bem colocou no programa, logo quando nós começamos, tradicionalmente, nós somos um país signatário de todos esses acordos, que buscam a paz, que buscam limitar armas, etc. Resolução pacífica dos conflitos, né? Previsto na nossa Constituição e previsto na Carta da ONU. Esse, sem dúvida, acho que é o caminho natural do Brasil, o da paz. Era assim historicamente, a gente espera que continue sendo. Eu agradeço muito a participação de vocês dois, nós chegamos ao fim do programa. Agradeço, portanto, a participação de Ângelo Faccioli, especialista em legislação nacional e internacional, em armas, munições e correlatos, e também a Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito das Relações Internacionais. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.